Valendo 10% de desconto nos cursos da PDAI. Adivinha o que nós vamos hoje, o que você vai aprender hoje nesta aula? Já viu? Node-RED. Sim, nós vamos aqui linkar os dados do Estudo 5000 e nós vamos enviar através do Node-RED, nós vamos enviar para o MySQL. Se você quer saber como, fique comigo até o final. Eu me chamo Alexandre e seja bem-vindo a mais um vídeo da PDAI. A aula está dividida em 3 partes hoje. Então, primeiro nós vamos começar aqui a programar no Estudo 5000. Nós vamos pegar lá, vamos abrir o Estudo 5000 e vamos fazer um programa bem básico. Depois, nós vamos abrir o software MySQL e lá nós vamos criar as tabelas necessárias para que receba os dados do CLP. Tá? Então, nós vamos criar essa tabela, vai ser bem simples, vai ser bem rápido lá no MySQL. E, por último, a etapa 3, nós vamos inserir os nós, né? Os nós, ou seja, nós vamos adicionar os nós necessários do MySQL, do Ethernet IP, configurar eles no formato adequado e depois sim nós vamos enviar para o banco de dados MySQL para que receba sem falhas. Esse é o formato que vai ficar depois. Então, o programa, né, o CLP, na verdade, não é nem um programa, o CLP envia os dados para o Node-RED, e o Node-RED envia esses dados aqui para o MySQL. Então é dessa forma que vai funcionar. E essa aqui é a minha arquitetura de rede aqui. Eu tenho meu laptop, está aqui. Então está conectado aqui um cabo aqui com o meu Ethernet Switch e o meu ControlLogix aqui também ligado ao meu Ethernet Switch. Ok? Então é assim que está. Aqui no computador aqui eu tenho o Node-RED, tá? Então aqui eu tenho instalado ele já, o Node-RED, e também eu tenho instalado junto aqui o meu MySQL, tá? Que é o software aqui do banco de dados, ok? Então tem aqui o Node-RED e o MySQL e o Studio 5000 também, tá? Tem aqui o Studio 5000 instalado aqui no meu laptop, ok? Então ele vai se comunicar, ou seja, ele vai pegar esses dados aqui, o computador, ele vai, primeiro, ele vai receber esses dados do CLP e vai chegar no Node-RED primeiro e depois o Node-RED vai enviar para o MySQL, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos começar aqui o primeiro step, né, o primeiro passo que é o Estudo 5000. Bom, primeiro passo aqui, vamos checar aqui no CMD, né? Ver se se o CLP, a placa de rede, eu consigo ver se ela está online. Então vamos dar o comando aqui no Command Prompt, ping 192.168.10.158. Então ok, ele está ativo. Bom, agora, segundo passo, eu vou verificar se ele está já aqui, ele já está aqui adicionado no meu RS Links. Então, 192.168.10.158. E aqui nós podemos também observar que nós temos aqui a minha placa, a minha CPU está no slot 8, tá? Como vocês podem aqui observar, a minha CPU está no slot 8, é a L72, ok? Muito bem. Então, vamos aqui iniciar um programa do zero. Mais uma coisa interessante, antes de... Eu tenho instalado aqui no meu computador várias versões do Studio 5000. Como saber qual é a versão que eu preciso para iniciar a programação do Studio 5000 ou nessa CPU aqui em questão? Então aqui, botão direito, nós vamos verificar aqui Device Properties e aqui eu tenho o firmware, é versão 30. Então significa que eu vou aqui abrir o software Studio 5000 na versão 30, porque o firmware da minha CPU é versão 30. Então vamos colocar aqui um novo projeto. Vamos escolher aqui a CPU L72 e aqui eu vou colocar o nome Node-RED, diferente do que estava lá, né, anteriormente. Então clico Next. Aqui eu vou colocar aqui a versão 30, que é o firmware. Aqui
eu tenho o slot A10, né? O meu chassi né, que tem, é um A10 e o slot é o slot 8. Ok, vamos dar um finish. Aqui é bem simples, bem rápido, não tem segredo nenhum. Eu apenas vou fazer aqui apenas um temporizador aqui, tá? Ou seja, ele vai ficar toda hora alterando os valores, porque eu quero ver essa alteração lá no meu banco de dados, ok? Essa é a ideia. Então a ideia aqui é de fazer algo simples, um temporizador aqui, para observarmos o tempo, né, se movendo lá no banco de dados, porque eu vou enviar esse dado do temporizador lá para o banco de dados MySQL. Então vamos aqui em Controller Tags, tá? Vamos aqui em Edit Tags e vamos criar uma tag chamada T1, ok? Esse T1 aqui ele vai ser o meu temporizador, tá? Então vai ser o meu timer. Beleza, simples assim. Agora nós vamos aqui no Main Routine e o que eu vou fazer aqui é um programa muito simples. Temporizador aqui, tom, vamos colocar aqui o temporizador. O temporizador vai ser o T1 que nós criamos, tá? O preset, nós vamos deixar aqui, eu vou deixar aqui o preset de 10 segundos, tá? Então seriam 10.000, ok? E agora eu vou aqui colocar esse temporizador aqui para ele ficar resetando ele mesmo, tá? Então deu os 10 segundos, ele volta para zero, então ele vai ficar num looping. Ele 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10. Por que isso? Porque eu quero ver esses valores alterando e eu quero ver isso no banco de dados, né? Essa é a ideia. Bom, feito, nós vamos aqui em Communications, RuActive. Eu vou fazer aqui o download agora para a CPU. Então vamos aqui agora fazer o download para a CPU. Cadê a minha CPU? Está aqui. Aqui está a minha CPU L72 e vou fazer o download. Vamos fazer o download. Estamos fazendo neste exato momento. Bom, no programa é só isso, tá? Eu criei aqui uma tag e vai ser com essa tag que nós vamos aqui. Note que ele vai até de 0 a 10, olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 0. 1, 2, então ele vai ficar fazendo o looping, tá? Essa é a ideia. Muito bem, agora vamos para o próximo passo, que vai ser no banco de dados. Vamos lá no Aqui então vamos abrir o MySQL. Então eu tenho aqui instalado o MySQL aqui. Vamos abrir o MySQL e vamos fazer aqui algo do zero. Então cliquei aqui, vou fazer um novo esquema, tá? Um novo grupo aqui de banco de dados. Então eu vou vir aqui em criar new esquema, tá? E aqui eu vou colocar CLP. Tá? Esse vai ser o nome do esquema que eu vou criar aqui. Uma vez que você coloca o nome, vamos aqui clicar em aplicar e dar o OK, aplicar e finish. Então eu tenho aqui o esquema chamado CLP. Depois disso, nós vamos colocar aqui, vamos criar tabelas. Nós precisamos criar tabelas. Então nós vamos criar uma tabela. Vamos aqui, ó, clica em cima de Table, Create Table. Tá? E aqui nós vamos criar aqui duas colunas, tá? Uma, nós vamos colocar aqui de timer, ou time apenas, tá? E aqui vai ser do tipo timestamp, tá? Timestamp 1. Nós vamos tirar esses caras aqui e vamos deixar aqui com esse default aqui, esse padrão de expressão, tá? Depois nós vamos vir aqui nós vamos colocar aqui MSG, que é de mensagem, e nós vamos aqui colocar aqui o data type, né, o tipo de dado aqui como float, ok? Float, colocar null aqui também, tá? Muito bem. Então nós estamos criando aqui uma tabela, eu não coloquei o nome ainda, né? Então CLP, tabela, aqui ele fala para você colocar o nome da tabela. Bom, eu vou colocar esse nome aqui da tabela, tá? Como CLP, vamos colocar aqui como
PDAI. Tá? Vou colocar essa tabela com o nome de PDAI. Então, vou colocar aqui, vou aplicar, tá? E aí ele cria automaticamente, né, esse script aqui, tá? Esse aqui é um script gerado de forma automática do SQL. Então eu vou aqui aplicar sem erro nenhum. Então isso já é uma boa, já é um bom começo. Não tem erro nenhum aqui nesse script e nós vamos finalizar, ok? Então aqui é só isso. Então nós preparamos o programa e nós preparamos o MySQL, tá? Então agora está faltando o meio. Quem que é o meio aí vai obter os dados do CLP e vai enviar para o MySQL? Quem que é o meio aqui? É o Node-RED. Então vamos aqui abrir o Node-RED. Muito bem, então aqui agora, no ambiente do Node-RED, eu estou aqui no Node-RED, e o que nós vamos fazer aqui, nós vamos iniciar aqui colocando ou inserindo aqui, né, o nó do CLP aqui. Então eu vou colocar esse Ethernet IP, tá? Esse é o nó chamado Node-RED Contrib CAP Ethernet IP. Então eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Beleza? E aqui nós vamos configurar agora esse nó aqui do CLP. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar um nó aqui, nós vamos adicionar um IP do CLP. Então o IP vai ser 192.168.10.158, que é o meu CLP. O slot da CPU, no meu caso, é o slot 8, tá? E o nome eu vou colocar aqui Contrologix, tá? Então vou colocar aqui Contrologix. Beleza, coloquei aqui. Bom, mais uma configuração que nós precisamos aqui fazer é inserimos aqui o IP, inserimos o slot, tá? Colocamos as informações necessárias. Agora nós precisamos aqui vir em tags. Aqui em tag eu vou colocar aqui T1, tá? Ponto ACC, que eu quero ver o acumulado, ok? E ele vai ser aqui do tipo DINT, tá? Coloquei do tipo DINT aqui, beleza. Então tá feito, tá legal. E agora o que eu faço aqui é simple tag global. E qual que é a tag aqui? É a tag T1. Eu vou colocar aqui temp T1 ACC, ok? Vamos dar um OK aqui e vamos aqui, vamos fazer o deploy. Note que já está se comunicando com o CLP, então começamos bem. Então isso é o primeiro passo. Segundo, nós vamos agora inserir aqui outros nós, tá? O nó que nós vamos aqui agora colocar vai ser get date and time, tá? Aqui embaixo tem esse cara aqui, ó, para quem não sabe qual é esse nó tá falando aqui, olha, ele é o Node-RED Contrib Moment, tá? Esse é o nó para você obter, né, as horas, tá? Você colocar aqui um timer, tá? E é isso que nós vamos fazer, porque nós vamos enviar os dados para o CLP, mas com o tempo. Quero saber qual foi o tempo que aconteceu isso, né? Por exemplo, esse valor aqui aconteceu, qual foi a hora que aconteceu isso? Então sempre, quando a gente vai fazer isso com um banco de dados, a gente alia, né, o tempo junto com os dados que estão sendo enviados. Então, eu vou clicar aqui e colocar ele aqui. Nós vamos agora fazer isso. Então, aqui vai ser o timestamp, né? Eu vou aqui colocar timestamp. Aqui tem aqui o input time zone. Eu coloquei aqui América, New York, tá? Então, coloquei esse cara aqui. Por enquanto, não vou fazer nada de ajuste aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que por exemplo, às vezes você coloca aqui, por exemplo, América, New York, ou no Brasil e a cidade aqui correspondente. Pode ser que você tenha um horário, ou seja, o timestamp que ele está coletando seja diferente do que você está agora, do tempo real seu agora. Então tem como você ajustar aqui para mais horas ou menos horas. Então isso é legal, que você consegue fazer um ajuste aqui.
tá? Muito bem. Output format. Então, output format tem, eu vou colocar aqui, olha só, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Você pode colocar ou estipular aqui conforme, né, conforme você queira, tá? Você pode colocar aqui o dia primeiro, tá? Pode colocar o dia, o mês, o ano, enfim, você pode alterar isso daqui. Bom, eu vou colocar desse formato por enquanto. E depois eu tenho aqui o output, tá? E aqui eu vou colocar aqui, vai ser a mensagem, tá? Que na verdade vai ser o timer aqui. Tá? Então vou colocar aqui o time, tá? Que vai ser o meu output. Para onde que ele vai? Ele vai aqui no message.time, tá? É o nome que eu coloquei aqui. E o nome aqui vai ser, eu vou colocar aqui, ó, receber, né? Receber data, hora. Tá? Vamos aqui colocar aqui em done. Então já está aqui colocado. Vamos aqui mandar para esse cara, beleza? Bom, próximo passo aqui nós vamos organizar esses dados aqui, tá? Para que eu consiga fazer isso aqui funcionar. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, deixa eu verificar aqui, vai ser a organização dos meus dados. Beleza, achei aqui. Então, eu vou organizar aqui para enviar para o banco de dados. Então, eu tenho esse nó aqui, tá? Que é o change, tá? E o que eu vou fazer aqui? Ele vai setar, né? Ele vai setar a MSG, é o nome que eu coloquei. Você poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o message, né? Message, ele vai ser o que na verdade aqui? Para a minha mensagem.payload, tá? Muito bem. E aí eu vou adicionar mais um aqui, que vai ser o delete mensagem payload. Então ele seta essa mensagem aqui para o valor do payload, tá? Ou seja, para cada mensagem ele vai seguir esse fluxo aqui, tá? Para que isso? Para que eu possa enviar essa mensagem, tá? Essa mensagem payload aqui ele é na verdade aqui os dados do CLP. Então eu estou pegando esses dados do CLP e estou enviando aqui para o msg.msg, tá? Esse cara aqui. Então esse cara aqui é que vai carregar os valores aqui dos valores do CLP, ou seja, esses valores aqui do temporizador. Muito bem. Bom, então isso aqui está feito. Vamos aqui conectar ele aqui também. Muito bem. Vamos preparar todos esses dados aqui. Tá? Nós vamos preparar tudo o que nós fizemos até agora e nós vamos aqui enviar para um template aqui. Tá? Aqui que nós vamos colocar aqui o código aqui o script, né, que a gente tem que rodar aqui para que a gente colete essas informações e inscreva no MySQL. Tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Então, bom, aqui não vai ser diferente do que o que nós fazemos no MySQL. Então, nós vamos aqui colocar um script de forma que o MySQL entenda. Então, como que é esse script? Nós vamos aqui colocar insert into, tá? Ou seja, insert into do que? CLP, tá? E aqui eu vou colocar aqui, cadê? Ok, CLP ponto que? PDAI, porque esse é o nome do seu banco principal, digamos assim, e esse é o nome da tabela. Lembra que nós fizemos lá no MySQL? Nós não fizemos CLP e nós fizemos PDAI? Então, nós vamos colocar aqui, tá? PDAI. Depois, nós temos que colocar aqui quais são as colunas que nós criamos. Então, nós vamos colocar aqui a coluna time, tá? Coluna time e a coluna MSG.
ok? Muito bem. Depois, nós vamos pegar os valores de quem? Nós vamos pegar os valores, tá? Então, vamos colocar aqui, beleza. Opa, deixa eu só colocar aqui também. Quando você usa esse template, você precisa colocar aqui, ó, syntax highlight para quem? Para SQL, tá? Pode ver que até mudou agora, faz sentido, tá? Antes não estava. Então, isso aqui é outro ponto que nós precisamos prestar atenção, né? E ter em mente aqui que nós precisamos, para cada sentença aqui, ou para cada sintaxe, a gente precisa colocar qual é a sintaxe que nós estamos usando aqui para que o Node-RED reconheça, né? Muito bem. Então, o próximo passo aqui vamos colocar aqui, abre colchetes aqui. Então, eu tenho esse cara, e nós vamos colocar aqui, agora adicionando a sintaxe aqui, eu vou colocar aqui time, tá? Então, time, beleza. Então, time, agora vírgula, de novo aqui esse cara, e mensagem. Mensagem, e é isso, tá? E aqui nós terminamos. Então, o que eu fiz aqui, só para entender? Se nós abrirmos aqui, eu tenho aqui, ó, CLP, e dentro da tabela eu tenho a tabela chamada PDAI. Tá? Se eu abrir aqui, olha só, eu tenho a tabela chamada PDAI. Então, dentro de CLP eu tenho PDAI. Então, foi basicamente isso que nós fizemos aqui. Ó. Insert into CLP.PDAI, que é a tabela. O que eu vou inserir lá? Dentro das colunas time e mensagens, porque lá existem as colunas chamadas time e mensagem. Olha só, time e mensagem. Muito bem. Aí eu estou pegando aqui os valores chamado time e mensagem também, tá? Eu vou dar um done aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu estou falando que esse payload aqui, que é desse cara aqui do timer, do CLP, ele se chama MSG, ok? E essa saída aqui do timestamp, ele se chama time, ok? Por isso que no meu template aqui, eu quero pegar esses dois, valores aqui, jogar dentro da tabela lá do MySQL, chamado time e mensagem, que é também, ok? Muito bem. Então, beleza. Agora, o último passo aqui nós vamos pegar aqui o MySQL, tá? Esse aqui é um nó chamado Node-RED Node MySQL, é o nó do MySQL, tá? Então, vamos colocar aqui o nó do MySQL, e aqui nós vamos fazer isso daqui. Após isso, nós vamos unir aqui e eu vou colocar um nó de debug também, porque eu quero verificar se está dando algum erro, né, ou o que está acontecendo. Então, eu vou colocar o nó debug aqui e vou adicionar e vou fazer dessa forma também. Muito bem. Agora, próximo passo aqui, né, nós já configuramos esse cara, já configuramos ele, já configuramos esse. Agora, por último, é o meu banco de dados. Então, primeiro, nós vamos criar, conectar aqui. No meu caso, nesse caso aqui, o meu banco de dados ele está no mesmo onde está o computador aqui, né? Então por isso que o endereço é 127.00.01, porque nesse mesmo local que está rodando o Node-RED está também o MySQL, tá ok? Essa é a porta padrão 3306 do MySQL. Esse é o usuário, tá? Porque quando eu criei lá no MySQL, eu criei os usuários. Quando eu estava instalando o MySQL, então eu criei o usuário e coloquei a senha. Então você precisa obrigatoriamente também, se você já tem um banco de dados criado, você já tem o software instalado, você precisa colocar quem é o usuário e a senha. E aqui é a database. Qual que é a database aqui? Aqui vai ser CLP. Ok? Essa vai ser o banco de dados chamado CLP. Ok? Muito bem. Então eu vou dar aqui um update. Tá? E done. Ok? Muito bem. Bom, agora nós vamos rodar isso daqui.
e vamos verificar se vai funcionar. Então, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, está falando que é o debug 1 aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, mensagem completa, tá? Vou dar um OK e vou dar um deploy. Agora sim, ó, note que agora está legal. Então agora ele está lendo, eu estou enviando esses dados aqui do CLP. Olha que interessante, eu recebo aqui do CLP, tá? Ele passa por essa, cada dados aqui ele passa por um timestamp, tá? E aqui eu estou enviando aqui para o banco de dados, que eu tenho um script aqui, que é o script onde eu insiro os dados aqui do CLP e a hora dentro do banco de dados. Tá? Basicamente é isso. E ele está enviando propriamente para o banco de dados, que é o banco de dados onde eu tenho um nome chamado CLP, e eu tenho aqui o usuário e senha, a porta comum aqui do MySQL, que é o 3306, tá? E agora, para a gente ter certeza se esses dados estão sendo enviados lá para o CLP, então, só de falar uma coisa aqui, é interessante que só tenha confirmação que lá no seu template ele está como tópico aqui também, tá? Isso é outra coisa que eu tinha alterado aqui, tá? E o resto é o mesmo aqui que eu tinha mostrado para vocês, tá? Muito bem, agora para a gente checar aqui, o que a gente precisa fazer? Eu venho aqui, tá? Em cima de PDAI, Select Rows, tá? E aqui você consegue ver aqui, ó, então olha só, todos os tempos, é um temporizador aqui, ó, nota que ele está evoluindo a 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí depois começa no 0 de novo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele está fazendo isso, ó, incessantemente. Agora são, olha só, agora são aqui 22 horas e 20 minutos. Tá, olha só, o último aqui foi 22h19. Então ele está correto aqui, olha só. Hoje é dia 26 de 2023, janeiro. Então ele está aqui gravando exatamente aqui o timestamp junto com os dados aqui, a mensagem, tá? Muito bem. Então eu vou aqui novamente aqui atualizar. Tá? Vamos ver se atualizou mesmo de fato. Atualizou, ó, 22 e 20 agora. Tá? Olha só que interessante. Então, toda vez que eu quero atualizar, eu clico ali e eu tenho. Tá? Só estou esperando virar aqui, ó. Agora são 22 e 20. Eu quero ver aqui 22 e 21 para eu ver também esse cara aqui alterando. Muito bem, agora são 22 e 21 ou 10 e 21 da noite. Então eu vou aqui novamente em atualizar e vamos verificar aqui. Olha que legal, que eu tenho, é só 22 e 21 agora, tá? E ele praticamente aqui, até às vezes em menos de um segundo, ele registra às vezes dois valores aqui, ó, a cada um segundo, ou a cada um segundo são dois valores aqui registrados aqui no banco de dados, ok? Muito bem. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, seja útil. E se você gostou, então curta, deixa sua curtida aqui, que é muito importante aqui para o nosso engajamento, tá ok? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para que você receba de forma automática, seja lembrado de forma automática de todos os vídeos aqui do canal PDAI, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais!